paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, louvado seja Deus, Deus maravilhoso, inigualável, incomparável, inconfundível, inquestionável, inabalável. Deus que é santo, que é tremendo, que é maravilhoso. Deus que está sentado em seu trono e à sua destra tem Cristo Jesus. E ao seu redor tem anjos que clamam: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. A Ele a glória, somente a Ele e a mais ninguém. Eu sou o irmão Edson Diongo, louvo a Deus por esta sublime oportunidade que Ele concede a mim e a si para começar essa jornada de 100 dias da mensagem do Senhor. Louvado seja Deus por este tempo que o Senhor nos concede para podermos ouvir uma mensagem que fala do arrependimento, que fala da fé em Jesus Cristo. Uma mensagem que tem poder para transformar vidas, para tirar vidas da escuridão para a maravilhosa luz de Deus. Não olhe para cada uma dessas mensagens ou desses vídeos que você irá assistir como um mero vídeo, mas olhe e escute-os com a consciência de que o Espírito Santo, de que Deus quer criar uma nova história na sua vida. Mas você precisa ouvir essa mensagem. À medida que você for ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo te vai convencendo dos teus pecados e te guiando ao arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. E dessa forma você será salvo. E assim, uma nova história irá começar na sua vida. Assim como Deus me salvou há 10 anos atrás, assim como Deus criou uma nova história na minha vida há 10 anos atrás, Ele quer criar essa mesma história na sua vida neste ano de 2025. Por isso eu te convido, são 100 vídeos, praticamente são em média 100 minutos ou pouco mais. Então, por favor, tire tempo e escute a todas as mensagens. E no final desses 100 vídeos, tem um momento em que nós vamos orar em conjunto. Nessa oração, nós iremos te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo. E esse momento será transformador, porque toda a palavra que você tiver ouvido durante esses 100 vídeos, o Espírito Santo vai regar essa mesma palavra, de tal forma que esta palavra possa germinar em seu coração, dar frutos que te vão levar a ter uma nova história com Jesus Cristo. Por isso, do fundo do meu coração, eu te encorajo a desfrutares de toda a mensagem que o Senhor preparou para si nesses 100 vídeos. Desfrute, escute e permita que enquanto você escuta, o Espírito Santo ministre no seu coração. Não endereça o seu coração, mas escute até o final. Porventura, Satanás pode tentar te desmoralizar ou tentar te distrair, mas ignore a Satanás. Fuja das distrações dele e concentra-te nessas 100 mensagens que o Senhor preparou para o seu coração. E verdadeiramente, querido irmão e querida irmã, a sua vida já não mais será a mesma. Desfrute e louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5, diz o seguinte: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. De antemão, o Senhor sempre quis ter um relacionamento conosco. O mesmo acontecia com Adão. No final da tarde, o Senhor ia ter com Adão. O mesmo acontece hoje. Porém, por causa do pecado, eis que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Mas mesmo com esse impedimento que o pecado criou, Deus nos amou de tal forma que, através de Jesus Cristo, hoje nós podemos receber a salvação. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é essa: entregue sua vida a Jesus e eis que você terá comunhão com Deus vivo na sua vida. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele nos permite ter vida sobre a morte. Eis que em Jesus Cristo nós temos vida. Fora de Jesus Cristo, o homem está morto.
está destituído da glória de Deus, mas em Jesus Cristo o homem recebe vida e recebe acesso a Deus. Este que aqui mostra-nos a palavra que Deus sempre quis ter um relacionamento conosco. Por isso mesmo ele enviou a Jesus Cristo, para que na cruz do Calvário ele servisse de ponte, para que o homem pudesse voltar para Deus. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é essa, que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, pois dessa forma você irá receber vida no seu espírito e uma nova história irá iniciar em sua vida. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz o seguinte: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Antes de nós conhecermos a Jesus Cristo, nós andávamos, ou ainda estamos andando, se ainda não conhecemos a Jesus Cristo, segundo o curso deste mundo, segundo o curso determinado por Satanás. E o curso determinado por Satanás gera morte, destruição e matança. Mas Jesus Cristo, ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. A palavra do Senhor para o seu coração é que você reconhece que você é pecador. Reconhece que você já nasceu pecador e destituído da glória de Deus. Em simultâneo, você creia que Jesus é o Senhor. E dessa forma, você será salvo. E não mais andarás segundo o curso deste mundo, segundo o curso de Satanás. Porque Jesus entrará e fará morada na sua vida. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia do Senhor é o mesmo que pegar algo que é miserável e torná-lo útil. Foi o mesmo que aconteceu conosco. Deus nos tirou da lama, ou Deus irá nos tirar da lama e nos tornar úteis, nos colocar no seu colo, nos dar um poder para sermos feitos filhos de Deus e assim herdeiros da vida eterna. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você seja retirado da lama. Qual é essa lama? É a condenação para o inferno. É uma vida debaixo do poder do pecado, debaixo do domínio de Satanás. É dessa lama que Deus te quer tirar, mas para que você saia desta lama, você precisa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o homem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo, ele nasce de novo. Eis que vida vinda de Cristo é conferida ao espírito desse homem. Eis que a morte perde domínio sobre esse homem. No Éden, Adão e Eva morreram espiritualmente, mas em Cristo Jesus, hoje, você pode nascer de novo e ter vida em seu espírito. Esse é o desejo do Senhor, que você tenha vida em seu espírito, que você seja assentado com Cristo nas regiões celestiais, para que dessa forma, por intermédio de Cristo, os planos de Deus para a sua vida sejam estabelecidos e você seja luz neste mundo, seja sal nesta terra e através de si vidas sejam abençoadas. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. A graça de Deus é um favor que Deus nos concede, mesmo nós não sendo merecedores de tal favor, mas pelo seu amor e misericórdia para a nossa vida. Eis que a palavra do Senhor te chama a te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo, pois assim essa graça será conferida à tua vida. Eis que o Espírito de Deus passará a habitar em sua vida, e o Espírito de Deus irá se mover a ponto de na sua vida criar-se uma nova história em Cristo Jesus. E dessa forma você será luz não somente para o mundo, mas também para a sua própria família. Eis que Deus te vai usar como um sacerdote da sua família, para que seus pais, irmãos e irmãs possam também receber essa graça que você recebeu e assim sejam salvos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eis que a salvação que nos é concedida em Cristo Jesus não é resultado de alguma obra que tenhamos feito, não é resultado do nosso apelido, do nosso status social, da nossa graduação, do curso que fizemos, do dinheiro que temos na conta bancária. Não, é pela graça, é algo que recebemos não sendo merecedores de tal coisa, não tem preço, é um dom que Deus nos concede. Por isso mesmo o Senhor te convida através desta mensagem a te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo, para que a graça de Deus te seja concedida e assim você seja salvo e seja liberto de uma vida eterna no inferno. Eis que a graça está disponível. Eis que Cristo na cruz do Calvário padeceu por você, para que você tivesse vida no Espírito. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois do homem arrepender-se e crer em Jesus Cristo, o Espírito Santo é selado na vida desse homem. E o mesmo Espírito Santo vai conduzir esse homem para fazer as obras do Senhor. Eis que os demônios, principados e potestades perdem acesso e poder sobre a vida desse homem e mulher. Eis que a perversidade de demônios perde manifestação na vida desse homem, porque o Espírito de Deus, o Espírito da luz passará a habitar na vida desse homem, irá conduzir esse homem nos caminhos do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para si, que o Espírito Santo habite sobre sua vida, que demônios percam poder sobre sua vida e uma nova história inicie sobre a sua vida. Por isso, arrependa-te dos teus pecados e creia em Jesus Cristo. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 7, versículo de número 37, parte B, diz o seguinte: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. O Senhor Jesus aqui faz esse convite para você. Porventura você já tentou preencher a sede na sua vida através de bens materiais, através do álcool, da pornografia, da masturbação, mas em nenhum momento você sentiu satisfação plena em sua vida. Jesus hoje vem fazer-te esse convite. Isso acontece porque no seu interior, dentro de você, você tem um espaço que somente pode ser preenchido pelo Espírito de Deus, quando você arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo. E Jesus hoje vem fazer-te esse convite ao arrependimento e fé nele, pois dessa forma você será salvo e a sede em sua vida será saciada através da presença do Espírito Santo que será selado em você. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo aqui mostra-nos que Ele é a luz do mundo. Em algum momento nós andamos em escuridão e pensamos que não temos um refúgio. Jesus aqui apresenta-se como a luz que vai nos guiar para fora da escuridão e nos vai dar a oportunidade de sermos salvos. Se você arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo será a luz na tua vida. Jesus Cristo será participante na sua vida. A presença de Jesus em sua vida irá criar uma nova história na sua vida. Eis que você vai nascer de novo. Eis que o Espírito Santo será selado em você e o teu nome será escrito no livro da vida. E eis que a tua vida já não mais será a mesma. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O Senhor Jesus Cristo apresenta-se como a porta para a tua vida. Se você entrar por Jesus Cristo, os teus pecados serão perdoados. Você será purificado de toda injustiça e será salvo. Eis que o teu nome será escrito no livro da vida. E uma nova história com Jesus irá iniciar na tua vida. Os demônios irão perder domínio sobre si. E você passará a ser luz, não somente para o mundo, mas também para a sua família. Seus familiares irão conhecer a Cristo por intermédio de você. Mas isso depende do teu aceitar ou não aceitar o convite que Jesus te faz hoje. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e eis que você será salvo.
A palavra do Senhor em João, capítulo de número 12, versículo de número 46, diz o seguinte: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Satanás usa as trevas para bloquear a fuga de todo aquele que ele aprisionou. As trevas só têm poder na ausência da luz. E o Senhor Jesus aqui apresenta-se e declara que Ele é a luz que veio, para que todo aquele que nele crer não permaneça nas trevas. Hoje, se você crer em Jesus Cristo se manifestará como luz na sua vida. E eis que você será liberto das trevas de Satanás. Eis que uma nova história vai começar na sua vida. Uma história de liberdade. Uma história onde o jugo do pecado não terá poder sobre você. Uma história onde as correntes de Satanás não terão poder sobre você. Mas para tal, você precisa aceitar a Jesus Cristo na tua vida. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz o seguinte: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando o homem arrepende-se de seus pecados e crê em Jesus Cristo, ele nasce no Espírito. Eis que o Espírito do Senhor é selado na sua vida, e uma nova jornada de vida inicia na vida de tal homem. Quando a presença do Senhor se apodera da vida de tal homem ou de tal mulher, eis que demônios perdem domínio sobre a vida de tal homem e de tal mulher. E os planos de Deus para a vida de tal homem e de tal mulher podem assim ser estabelecidos. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Que os seus planos para a sua vida sejam estabelecidos, mas para que isso aconteça, você deve arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo, para que você seja salvo e assim o Espírito do Senhor tenha espaço na tua vida. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz o seguinte: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor Jesus aqui faz um convite para a sua vida, ao arrependimento dos seus pecados e fé nele, pois somente dessa forma é que você poderá ser salvo. Não serão os bens materiais, não será o seu apelido, não será onde você vive, mas será o teu arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. Por isso mesmo, eu venho aqui convidar-te a te arrependeres dos teus pecados, a reconheceres que você é pecador, que você é pecadora, que você já nasceu destituído da glória de Deus. Mas hoje, ouvindo a palavra do Senhor, você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. E dessa forma, você será salvo. Uma nova história com Jesus irá iniciar na sua vida. Eis que a sua vida já não mais será a mesma. A palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus aqui mostra-se e apresenta-se como a solução para a sua dor, como a solução para o seu cansaço, como a solução para o jugo que pesa sobre a sua vida. Jesus é a solução. E para que Jesus se manifeste como solução na tua vida, você deve arrepender-se de seus pecados e crer nele. E você será salvo. E Jesus terá livre trânsito para entrar na sua vida e se manifestar na sua vida. A manifestação de Jesus na sua vida irá livrar-te do cansaço, irá livrar-te da opressão. Por isso mesmo, através da palavra, eu venho te convidar ao arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29, diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O jugo de Satanás é pesado e mata-nos diariamente, gradualmente. Porém, Jesus apresenta o seu jugo que é leve e ainda faz-nos um convite a aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, para que consigamos andar nos caminhos do Senhor e assim consigamos ter os planos do Senhor estabelecidos em nossa vida. E assim a nossa alma achará descanso. Porém, para que Jesus Cristo se manifeste na sua vida e esses benefícios façam parte da sua vida, você precisa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo. E assim ele fará morada em sua vida e uma nova história iniciará em sua vida.
Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo aquele que nasce da mulher já nasce pecador, destituído da glória de Deus, condenado a uma vida eterna no inferno. Então todos já nascemos pecadores e pecadoras. Por isso o Senhor Jesus aqui vem convidar-nos ao arrependimento. O arrependimento é o único meio viável e efetivo pelo qual você poderá ser salvo, pelo qual você poderá ser santificado em Jesus Cristo, pelo qual uma nova história poderá iniciar na sua vida. E eis que o jugo do pecado perderá domínio na sua vida. Para tal, você precisa verdadeiramente se arrepender, tomar um novo posicionamento na sua vida e crer em Jesus Cristo. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 10, versículo de número 10, diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Satanás vem roubar, matar e destruir a sua vida. Esse é o objetivo e missão clara de Satanás na sua vida. Porém, Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, quer que você tenha a vida e a tenhas com abundância. Para que isso aconteça, você precisa arrepender-se de seus pecados, tomar um novo posicionamento para a sua vida, reconhecer que você já nasceu pecador e pecadora e crer em Jesus Cristo. Cumprindo esse requisito, você será salvo, você será salva. Uma nova história com Jesus irá iniciar na sua vida. E Satanás já não mais terá acesso para roubar, matar e destruir a tua vida. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 10, versículo de número 11, diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim aconteceu com o Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós, suas ovelhas. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi crucificado até que morreu. Mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E eis que foi recebido nos céus e assentado à destra de Deus. Eis que hoje é o nosso advogado e intercede por nós. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso mesmo eu venho aqui convidar-te através desta palavra. Arrependa-te dos teus pecados. Creia em Jesus Cristo, pois Ele morreu por você. Você já não precisa permanecer morto. E assim você será salvo. Vida será estabelecida em você e manifesta em você, no seu espírito. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois do pecado cometido no Jardim do Éden, perdemos-nos no pecado, perdemos-nos nas trevas. Fora dos caminhos do Senhor, nos perdemos. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos levar de volta para o Senhor, para servir de ponte que nos vai permitir retornar para a nossa fonte, que é Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós somos libertos das trevas para a luz do Senhor. Nós somos libertos das garras de Satanás para o colo do Senhor. Por intermédio de Jesus Cristo, uma nova história de vida com o Senhor inicia em nossa vida e deixamos de ser perdidos, mas sim achados pelo Senhor. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Após o pecado cometido no jardim do Éden, eis que o homem morreu espiritualmente. Eis que todo aquele que nasceu depois de Adão e Eva já nasce morto espiritualmente, destituído da glória de Deus, separado de Deus e com sua vida condenada para uma eternidade no inferno. Porém, Deus, pelo seu grande amor, enviou a Jesus Cristo, que na cruz do Calvário padeceu pelos nossos pecados e ao terceiro dia foi ressuscitado. Se nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nós seremos salvos. Nós iremos vencer a maldição da morte, a condenação da morte eterna, porque Jesus Cristo venceu a morte.
e eis que uma nova história irá iniciar em nossa vida. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 11, versículo de número 25, diz o seguinte: diz o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Após o pecado cometido no Jardim do Éden, nós perdemos a nossa essência de vida, que é uma vida espiritual, conectada a Deus. Mas Jesus Cristo hoje vem apresentar-se como a ressurreição e vida. Eis que se você receber a Jesus Cristo em sua vida, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, você também irá ressuscitar da morte. Porque se você ainda não está salvo, você está morto. A morte eterna está sobre sua vida. A morte que o homem adquiriu no Jardim do Éden está sobre a sua vida. Mas se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você irá ressuscitar. Ressuscitar para a vida com Jesus Cristo. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21, diz o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão. A ressurreição dos mortos veio por Jesus. Eis que a nossa esperança é que a nossa vida não se vai limitar ao que vemos com os nossos olhos. Há uma eternidade à nossa espera. Há uma eternidade para todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo e assim é salvo. Esta é a mensagem do Senhor para o seu coração. Arrependa-te dos teus pecados e creia em Jesus Cristo para que a morte perca poder sobre tua vida e assim você seja feito herdeiro da vida eterna. Você receba poder para ser feito filho e filha de Deus. E eis que quando Jesus Cristo voltar, você irá subir com Ele. Aleluia. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: porque assim como todos morem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Eis que, através do pecado cometido no Jardim do Éden, toda a humanidade morreu espiritualmente, foi separada de Deus, condenada ao inferno. Porém, em Jesus Cristo, toda a humanidade recebe vida, vida em abundância. Para que você tenha acesso à vida em abundância que Jesus Cristo traz, você precisa se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Do contrário, você irá permanecer morto na morte de Adão. Mas se você crer em Jesus, você irá receber vida em Jesus Cristo e o teu nome será escrito no livro da vida. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram através do pecado cometido por Adão e Eva. Eis que todo aquele que nasce de mulher já nasce pecador, já nasce condenado para o inferno, já nasce com o jugo do pecado sobre a sua vida. Eis que Deus, pelo seu grande amor, enviou a Jesus Cristo para vir libertar a mim e a si do jugo do pecado, para vir servir de ponte que nos vai permitir voltar para Deus, voltar para a nossa essência, voltar para a nossa fonte que é Deus. E eis que quando nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus Cristo, eis que nós seremos salvos. Eis que a morte vai perder poder sobre nós e nós ganharemos vida em Cristo. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17 a 18, diz o seguinte: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo morreu, mas ele venceu a morte. Ele foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia. Eis que somente por Cristo é que você pode vencer a morte. Não são bens materiais, apelido familiar, curandeiros, feiticeiros, bruxos que te vão salvar, que te vão permitir entrar nos céus. Não, somente o sangue de Jesus tem poder para te lavar. Somente o nome de Jesus tem poder para te salvar, criar uma nova história sobre a sua vida, escrever o teu nome no livro da vida e te fazer herdeiro da vida eterna.
A palavra do Senhor em João, capítulo de número 10, versículo de número 27 a 28, diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma vez que nós cremos em Jesus Cristo e nos arrependendo dos nossos pecados, nós passamos a ser ovelhas de Jesus e Ele, o nosso pastor. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vai cuidar de nós, que nos vai pastorear, que nos vai conduzir pelos caminhos que nos vão levar a preservar a nossa salvação e assim herdarmos a vida eterna. Esse é o benefício de você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Jesus Cristo passará a fazer parte da sua vida. E eis que Satanás não conseguirá te arrancar de Jesus, pois ele irá cuidar e pastorear a tua vida. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis que Deus nos amou, dando-nos a Jesus, que morreu na cruz do Calvário e assim nos concedeu a oportunidade de sermos salvos. Eis que cremos em Jesus Cristo, o perecer da qual Ele nos vai livrar, não é o perecer de uma dor em nosso corpo por causa de alguma ferida, por causa de algum embate. Não, é uma dor eterna da qual Jesus nos vai livrar. Uma dor da condenação, de uma vida condenada ao inferno, uma vida condenada ao lago de fogo, ao lago de enxofre. Jesus Cristo veio nos livrar dessa dor. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, pois dessa forma você será salvo em Cristo. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, versículo de número 36, diz o seguinte: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eis que quando o homem crê em Jesus, ele tem a vida eterna, ele é salvo. Porém, se o homem não crê em Jesus, não aceita Jesus em sua vida, morte espiritual permanece sobre a vida de tal homem. Podemos nos ver com os olhos físicos, mas no espírito, no teu espírito não há vida, pois vida só pode ter aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo. E a palavra ainda diz: a ira de Deus irá permanecer sobre a vida de tal homem. Qual é a ira de Deus? É a condenação para uma vida eterna no lago de fogo, no lago de enxofre. Eis que a condenação para a vida eterna no inferno irá permanecer sobre a vida de tal homem. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz o seguinte: Diz o Senhor Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Os seus próprios caminhos não conseguirão fazer-te chegar até Deus. Os caminhos que o curandeiro, que o bruxo disse para seguir, não te vão salvar. As verdades que o curandeiro disse que na verdade são mentiras também não te vão salvar. A tua própria vida, os teus bens materiais, o seu network, os seus familiares não têm poder para te salvar, a não ser que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é a única e exclusiva ponte que nos pode permitir chegar até Deus. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora do nome de Jesus Cristo não temos como entrar no reino dos céus. Por isso, arrependa-te dos teus pecados e serás salvo. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, diz o seguinte: Diz assim o apóstolo Paulo: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eis que é necessário poder para que você seja salvo. E somente o nome de Jesus tem poder para te salvar. Eis que o nome de homens, eis que o nome de divindades, eis que o nome de bens materiais, eis que apelidos não tem poder para te salvar. Somente Cristo tem poder para te salvar. Aquele que morreu na cruz do Calvário por você e ao terceiro dia foi ressuscitado por Deus, é esse que tem o poder para te salvar. E é nesse que você deve depositar a sua fé, pois somente dessa forma você poderá ser salvo
salvo e liberto da condenação para o inferno. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A fé que o homem deposita em Jesus, somada ao arrependimento dos pecados desse mesmo homem ou mulher, é o requisito para que Jesus possa fazer morada na vida de tal homem. Eis que Jesus Cristo está disponível para entrar na sua vida, mas é necessário que você cumpra esses princípios para que ele entre em sua vida. E eis que Jesus, sendo a luz do mundo, quando ele entra na sua vida, as trevas perderão poder sobre você, pois Jesus Cristo irá dominar a sua vida. E eis que uma nova história vai começar na sua vida. Demônios perderão poder sobre você. Você será liberto da condenação eterna para o inferno. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz o seguinte: na verdade te digo, diz o Senhor Jesus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No Éden, toda a humanidade morreu espiritualmente, foi destituída da glória de Deus. Em Cristo, toda a humanidade recebe a oportunidade de ter vida e nascer de novo, ganhar comunhão novamente com o Senhor, nosso Deus. Eis que somente através de Cristo é que você pode nascer de novo. Não se trata de voltar a entrar no ventre de nossas mães para podermos nascer de novo. Não, é o nosso arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo que nos vão permitir nascer de novo no Espírito. Eis que o Espírito Santo será selado em nós. Nós teremos comunhão com o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz o seguinte: na verdade te digo que, diz o Senhor Jesus, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário que você seja batizado por imersão nas águas. É necessário que você nasça no Espírito através do teu arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, para que você assim seja salvo e assim você tenha acesso ao reino de Deus. Do contrário, não tem como você entrar no reino de Deus. É necessário que você cumpra os princípios do Senhor para que as promessas que o Senhor Jesus faz nesta palavra se manifestem, estabeleçam e se cumpram na tua vida. Arrependa-te dos teus pecados. A palavra do Senhor em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eis que Deus não faz exceção de pessoas. Ele quer que todos sejamos salvos. Porém, para que sejamos salvos, é necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que a nossa fé seja colocada em Jesus, crendo que Ele é o Senhor. E dessa forma, a salvação nos será concedida. A graça é um favor que o Senhor nos concede, mesmo nós não sendo merecedores de tal favor, pelo seu grande amor. Eis que Jesus já fez a sua parte. Agora é a tua vez de agir. Arrependa-te dos teus pecados e creia em Jesus Cristo, e dessa forma você será salvo. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Eis que na cruz do Calvário não foi um mero homem que foi crucificado, mas foi Deus manifesto na forma de filho que foi crucificado naquele madeiro. Eis que Deus desceu da sua divindade, do seu trono,
e morreu naquele lugar para que eu e você tivéssemos a oportunidade de receber a salvação. Então o Senhor Jesus Cristo não é um simples profeta. O Senhor Jesus Cristo é Deus manifesto como Filho para a salvação da humanidade. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 10, versículo de número 30, diz o seguinte: eu e o Pai somos um, diz o Senhor. Eis que o Senhor Jesus Cristo é um com o Pai. Assim como o Senhor Jesus Cristo é um com o Pai, Ele é que manifesta a sua divindade, demonstrando que, mais uma vez, não foi um mero homem que foi crucificado naquela cruz, mas Deus manifesto na forma de Filho foi crucificado naquela cruz. Eis que se você arrepender-se de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, você será um Espírito com Cristo Jesus. Você irá ressuscitar com Cristo e se assentar nas regiões celestiais com Cristo. E eis que Jesus Cristo irá caminhar consigo. Eis que não estarás só, mas Cristo habitará em sua vida. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 6, versículo de número 69, diz o seguinte: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eis que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado dos céus à terra para morrer por nós, para poder nos dar a oportunidade de recebermos a salvação. Eis que não foi um mero homem que morreu naquela cruz. Eis que não foi um humano cheio de pecados e de culpas que morreu naquela cruz. Eis que não foi um humano impuro que morreu naquela cruz. Porque se assim tivesse sido feito, de nada surtiria efeito para a nossa salvação. Mas foi Jesus, o Filho de Deus, que desceu do seu reinado e naquela cruz foi crucificado para a nossa salvação. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eis que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eis que os governos estão sobre os seus ombros. Eis que a terra é estrado para os seus pés. Eis que Jesus Cristo não é um simples ser, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus manifesto na forma de homem, que morreu para que eu e você fôssemos salvos. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, que é a palavra, se fez carne, se fez homem, desceu na forma de homem, nascido do ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. E eis que ele é cheio de verdade e de graça. Eis que Jesus é a única verdade que te pode levar para a salvação. Eis que Jesus é o meio que te concede graça, um favor que você não merece receber, mas pelo amor de Deus você o recebe, para que assim os teus pecados sejam perdoados e você assim seja salvo e liberto da condenação para o inferno. A palavra do Senhor em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que Jesus Cristo, na sua divindade, autoridade e poder, voltará pela segunda vez para buscar a igreja. A igreja de Jesus Cristo são todos aqueles que se arrependeram de seus pecados e que se vão arrepender de seus pecados e vão crer no Senhor Jesus Cristo para que assim sejam salvos. Eis que é necessário que você se arrependa dos teus pecados, você creia em Jesus Cristo,
para que quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, você possa subir com Cristo, se você ainda estiver vivo, ou você possa ressuscitar, para que juntos possamos encontrar o Senhor nas alturas. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz o seguinte: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Em nenhum momento o Senhor chamou ou considerou um anjo como seu filho. O único a quem o Senhor chamou e considerou como seu filho foi Jesus Cristo. Eis que Jesus Cristo é superior aos anjos. Eis que se você arrepender-se de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, Deus vai te adotar. E assim você também se tornará filho e filha de Deus. Eis que uma nova história irá começar na sua vida. E a sua vida já não mais será a mesma. A palavra do Senhor em Levítico, capítulo de número 16, versículo de número 21, diz o seguinte: e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Eis que antes de Cristo era necessário que o sacerdote matasse animais para que o homem fosse perdoado os seus pecados. Porém, Cristo, de uma só vez, veio ser o sacrifício suficiente para que a humanidade recebesse o perdão dos pecados. Se você arrepender-se de seus pecados, Cristo irá te lavar de toda imundícia, te perdoar e criar uma nova história na tua vida. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, versículo de número 15, diz o seguinte: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, assim como o Senhor Jesus Cristo está em Deus, sendo um Espírito com Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo e somos salvos, eis que nós passamos a estar em Cristo, assim como Cristo passa a estar em nós, e assim sendo um Espírito com Cristo. Eis que as trevas perdem terreno para manifestar a sua perversidade através da nossa vida, porque Cristo estará habitando em nós, nos conduzindo e acompanhando. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós subiremos com Ele para herdar a vida eterna. A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 9 a 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia em que tanto os salvos como os não salvos terão que se prostrar diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor. Não espere ter que confessar que Jesus é Senhor de forma forçada. Por isso mesmo te convido a te arrependeres dos teus pecados, para que você confesse que Jesus é o Senhor com alegria. A palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz o seguinte: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eis que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Quem é a igreja de Jesus? Somos nós. Todos aqueles que arrependeram-se de seus pecados e creram em Jesus Cristo. Eis que Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou. Assim como Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o poder do pecado, porque nós cremos nele, e se você crer nele, você também irá
vencer a morte. Eis que você irá ganhar vida no Espírito e será feito herdeiro e herdeira da vida eterna. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo é crucificado até a morte na cruz do Calvário, Ele pagou o preço que nós devemos ter pago, pois nós é que pecamos. Porém, pela graça de Deus, que é um favor que Deus nos concede, mesmo nós não merecendo tal favor, nós fomos justificados. Jesus Cristo pagou o nosso preço e também nos libertou. Ele nos redimiu da condenação para o inferno, de uma vida eterna no lago de enxofre, e assim nos concedeu a oportunidade de termos uma nova história com Ele. É que quando você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo, essa bênção da justificação e da redenção em Cristo será manifesta na tua vida. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1, diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá a oportunidade de sermos justificados. Isto é, Jesus Cristo pagou o preço que nós devíamos ter pago naquela cruz. Porém, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, esta graça da justificação se manifesta em nossa vida. Eis que nós somos libertos da condenação para o inferno e assim temos paz com Deus. Eis que quando Deus olha para nós, Ele já não vê o homem e mulher pecadora, Ele vê Cristo. E é dessa forma que Deus nos ama e tem paz para conosco. Não por algum mérito que tenhamos cometido ou tenhamos em nossa vida, mas pela graça de Deus. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 6, diz o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O homem apenas é salvo pela graça de Deus. A graça de Deus foi manifesta através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço pela nossa salvação. O homem não é salvo por alguma obra ou algum bem que tenha feito ao trem ou numa determinada comunidade. Não, as obras não têm poder para salvar o homem. Apenas a graça de Deus, que é o favor que Deus concede-nos, nós como homens e mulheres, para que sejamos salvos, para que sejamos libertos da condenação para o inferno e assim herdemos a vida eterna. A palavra do Senhor em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é que permite que o homem, nós, sejamos salvos. Eis que não é por algum mérito que nós tenhamos ou alguma obra que tenhamos feito que nós somos salvos, mas é pela graça de Deus. Eis que não vem do nome que nós carregamos, não vem dos nossos bens materiais, mas é pela graça de Deus. Não merecíamos receber a salvação, mas por causa da graça de Deus, a salvação está disponível. E hoje, se você crer em Jesus Cristo e te arrependeres dos teus pecados, você será salvo pela graça de Deus. A palavra do Senhor em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz o seguinte: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eis que, através da graça de Deus manifesta, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. Nós somos feitos herdeiros da vida eterna. Recebemos poder em nosso espírito para sermos feitos filhos e filhas de Deus.
e em nós passa a existir a esperança de que Jesus Cristo voltará para buscar-nos, para juntos podemos herdar a vida eterna e com Ele morar eternamente nos céus. Essa é a nossa esperança, de que Cristo Jesus voltará para nos buscar. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 6, diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo, eis que nós somos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo e nascemos de novo no Espírito. Eis que um novo ser nasce no Espírito. Esse novo ser já não está debaixo do jugo do pecado, porque Cristo Jesus nos livrou do jugo do pecado, nos deu poder para sermos feitos filhos e filhas de Deus, herdeiros da vida eterna. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 1, versículo de número 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Na lei todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que pecou, o seu salário será a morte. Porém, na graça que nos é dada por Deus por intermédio de Cristo Jesus, se você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo, você será salvo, liberto da condenação para o inferno imposta pela lei, feito herdeiro da vida eterna. Eis que somente pela graça de Deus manifesta em nós, por intermédio de Cristo Jesus, é que você será salvo e uma nova história irá iniciar em sua vida. A palavra do Senhor em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus não escolhe a quem vai salvar. Deus quer salvar a todos, homem e mulher. Porém, para que a graça que já está disponível para que você seja salvo se efetive na tua vida, você precisa arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo. E dessa forma você será salvo. Eis que você não está excluído. A graça te contempla, independentemente das suas condições, dos erros e pecados cometidos no passado. A graça te contempla. E se você arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo, você será salvo. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Após o arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça de Deus. Eis que a lei, o pecado, perde domínio sobre nós, pois a graça de Deus nos alcançou. Eis que o jugo do pecado perde domínio para nos levar a pecar, pois em nós foi gerado um poder e energia espiritual para dizer não ao pecado, por intermédio da graça de Deus manifesta em nós, através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Para que você tenha acesso a esses benefícios da graça de Deus, arrependa-te dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 15, diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Eis que em Adão a humanidade morreu espiritualmente, foi destituída da glória de Deus e condenada ao inferno. Mas em Cristo a humanidade recebe a oportunidade de nascer de novo,
ter acesso a Deus e ser herdeira da vida eterna nos céus. Esta é a graça de Deus manifesta para você, te convidando a te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo, para que assim você seja salvo. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 20 a 21, diz o seguinte: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós recebemos a oportunidade de sair da condição de mortos espiritualmente, destituídos da glória de Deus, para a condição de nascidos de novo no Espírito e com acesso a Deus. Eis que a graça está disponível. Se nós nos apoderarmos dela, nós seremos salvos. E esse é o convite de Deus para você. A palavra do Senhor em Tessalonicenses informa-nos de que Jesus Cristo voltará pela segunda vez para buscar a igreja. Eis que Jesus Cristo virá buscar apenas aqueles que arrependeram-se de seus pecados, creram nele e foram salvos, que são a sua igreja. Todos aqueles que não estiverem salvos serão condenados para a vida eterna no lago de enxofre. Porém, esse não é o desejo de Deus para você. Por isso a palavra te convida a te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo agora, enquanto a graça ainda está disponível. Eis que após isso já não mais haverá oportunidade para te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo. Não dê ouvido à voz de Satanás, que vai sussurrando no seu ouvido para que você não achegue-se a Jesus Cristo. Pelo contrário, achegue-se a Jesus Cristo para que você seja salvo e liberto do poder do pecado. A nossa esperança não reside na lei, mas a nossa esperança reside na graça de Deus, que é manifesta e nos é concedida por intermédio de Jesus Cristo. Na lei, ela institui que todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus, não têm acesso a Deus e têm sua vida condenada para uma vida eterna no inferno. Porém, na graça de Deus, nós encontramos a misericórdia de Deus, onde Deus nos pega, nós seres miseráveis, nos lava com o sangue derramado na cruz do Calvário, nos coloca em seu colo e nos chama seus filhos e filhas. Cria uma nova história em nossa vida e nos dá esperança de uma vida eterna nos céus. Por isso este é o convite da palavra do Senhor para você. Arrependa-te dos teus pecados hoje, creia em Jesus Cristo e serás salvo. A força da lei está no pecado. A força do pecado está na morte. Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição ao terceiro dia, ele vence a morte. Vencendo a morte, ele destrói a força do pecado. Destruindo a força do pecado, ele destrói a força da lei. E no lugar da lei, ele nos concede graça, que vem acompanhada de misericórdia, que nos permite, nós seres pecadores, nos achegarmos até Ele com um coração arrependido, pedindo perdão e colocando a nossa fé nele, e assim sermos salvos, libertos da condenação para o inferno e feitos filhos e filhas de Deus, herdeiros da vida eterna nos céus. Onde passarás a eternidade se você morrer hoje? Para onde você irá? Para o céu ou para o inferno? Para onde você irá? Você está bem com Jesus Cristo? Como é que está teu relacionamento com Jesus? Você tem um relacionamento com Jesus Cristo? A palavra nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Jesus Cristo, para que assim sejamos salvos, feitos filhos e filhas de Deus, herdeiros da vida eterna, participantes e membros da Igreja de Cristo, aquela que é a noiva de Cristo, que irá subir com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar para buscar-nos.
e dessa forma iremos herdar a vida eterna nos céus. A questão é, onde passarás a tua eternidade? Você já está salvo? Você já está salva? Existem identidades espirituais, principados, potestades, hostes espirituais, demônios, comandados por Satanás, que manipulam a vida de milhares de pessoas. E se calhar você é uma dessas pessoas que tem sofrido essas manipulações. Uma das suas manipulações é impedir-te de ir à igreja. Criar razões infinitas para que você não vá à igreja. Criar razões infinitas para que você não se arrependa de seus pecados, entregue sua vida a Jesus Cristo e assim sejas salvo e salva. Criar razões infinitas para que você pense que a vida se resume naquilo que você vê com os seus olhos. E assim negligencies a existência de uma vida espiritual, que é a vida onde você irá entrar depois da sua morte física. Mas Deus hoje te chama a te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo, para que assim você seja salvo e herdeiro da vida eterna. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, versículo de número 3, diz o seguinte: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança, de que Jesus Cristo voltará para a terra, para buscar a igreja, que são todos aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo. Eis que o Senhor hoje te vem lembrar de que Jesus Cristo voltará. E somente subirá com Jesus aqueles que tiverem se arrependido de seus pecados e tiverem crido em Jesus Cristo. Os que estiverem mortos serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nas alturas. Arrependa-te dos teus pecados e serás salvo. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52, diz o seguinte: No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. Aqueles que tiverem morrido em Cristo, isto é, tiverem morrido depois de terem crido, terem se arrependido de seus pecados, eles serão ressuscitados com corpos incorruptíveis, sem pecados, corpos em glória. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, eis que seus corpos serão glorificados, para que assim possam habitar nos céus. É por isso que você deve arrepender de seus pecados, para que você possa herdar a vida eterna nos céus. A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, diz o seguinte: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na terra estamos como peregrinos, o nosso destino final é os céus. Porém, só entrará nos céus aqueles que se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus Cristo e assim serem salvos. A nossa esperança é que Jesus Cristo voltará para nos buscar, para que assim possamos herdar a vida eterna nos céus. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo. Eis que você será salvo, será feito herdeiro da vida eterna e o seu destino final passará a ser os céus. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 6, diz o seguinte: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Jesus Cristo ressuscitou, foi recebido nos céus e assentado à destra de Deus, intercedendo a nosso favor. Jesus Cristo voltará para buscar a igreja, mas somente irá subir com Jesus Cristo aqueles que tiverem se arrependido de seus pecados e crido nele.
Os que estiverem mortos serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão arrebatados. O mesmo como aconteceu com Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Nós também iremos morrer e ressuscitar. Nós estaremos vivos e seremos arrebatados. E assim herdaremos a vida eterna. A palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo tem efeitos não somente na nossa salvação, nesta vida presente, mas também na nossa vida futura. Na nossa vida futura, a ressurreição de Jesus Cristo vai se manifestar de tal forma que nós também iremos ressuscitar. Se já estivermos mortos quando o Senhor Jesus voltar, nós também seremos arrebatados se nós ainda estivermos vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E assim herdaremos a vida eterna. Arrependa-te dos teus pecados, creia em Jesus Cristo e assim farás parte da Igreja de Cristo. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 11, versículo de número 25, diz o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida da qual o Senhor Jesus Cristo está falando não é a vida física que nós vemos com os nossos olhos, mas é uma vida espiritual. Quando o homem arrepende-se de seus pecados e crê em Jesus Cristo, ele recebe vida no Espírito através da salvação. E é a vida no Espírito que é o passaporte para que esse homem herde a vida eterna nos céus. Se o homem estiver morto espiritualmente, ele não poderá entrar nos céus. A sua vida será condenada para o inferno, para o lago de enxofre. Por isso o convite da palavra é: arrependa-te dos teus pecados, crê em Jesus Cristo e assim terás vida no Espírito. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 9, diz o seguinte: Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Cristo Jesus venceu a morte, venceu o poder da morte. Quando o homem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo e assim é salvo, ele se veste de Jesus. Ele fica um espírito com Cristo. Eis que a morte é retirada dele. Eis que esse homem é liberto da condenação para uma vida eterna no lago de enxofre. E assim é feito participante, membro da Igreja de Cristo. Aqueles que irão subir com o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus voltar para buscar a Igreja. A palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 24, versículo de número 7, diz o seguinte: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E assim foi. Jesus Cristo padeceu nas mãos de homens pecadores. Foi crucificado, morto. Porém, ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos. E assim disponibilizou a salvação para toda a humanidade. Se hoje você se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo, você será salvo. Você irá receber vida no Espírito, feito participante da Igreja de Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar, verdadeiramente você irá subir com Cristo e herdar a vida eterna. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21, diz o seguinte: Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, dando a salvação para toda a humanidade que se arrepender de seus pecados e crer nele.
Eis que Jesus Cristo nos concede a oportunidade de ter vida no Espírito. Quando nós temos vida no Espírito, nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. Os filhos e filhas de Deus são um Espírito com Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, nós iremos herdar a vida eterna nos céus. A palavra do Senhor é em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: porque assim como todos morem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Já nascemos pecadores, mortos espiritualmente e destituídos da glória de Deus, mas somente será vivificado em Cristo, somente irá receber vida no Espírito aquele que se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E eis que a salvação é um dom de Deus. Deus nos concede a salvação pela graça. Então você simplesmente precisa arrepender-se de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, e assim ser salvo, liberto da condenação para o inferno, feito participante da Igreja de Cristo e herdeiro da vida eterna nos céus. A palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 10 a 11, diz o seguinte: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, nesta carta, nestes versos, nos está mostrando o foco dele. Seu foco não era a vida física da qual ele estava vivendo, mas era a vida no Espírito. Pois a vida no Espírito é o garante de que nós vamos herdar a vida eterna nos céus. Não apenas foque-se na vida que você vê com os seus olhos. Se você ainda não está salvo, arrependa-te dos teus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, para que assim você possa ser herdeiro da vida eterna. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 34, diz o seguinte: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O homem está em Cristo Jesus depois dele arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus Cristo e assim ser salvo. Eis que é necessário que você se arrependa de seus pecados, e assim você crê no Senhor Jesus Cristo, seja salvo e assim liberto da condenação para o inferno, feito participante da Igreja de Cristo, herdeiro da vida eterna nos céus, aquele que irá subir com Cristo quando ele voltar para buscar-nos. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele venceu a morte. O homem que está distante de Jesus está morto espiritualmente. Quando o homem tem um encontro com Jesus, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo, esse homem passa da morte para a vida, liberto da condenação para o inferno, feito filho e filha de Deus, herdeiro da vida eterna nos céus. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, feito herdeiro da vida eterna. A palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 33, diz o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo nos céus, à destra de Deus, intercedendo a nosso favor. Não há outro meio disponível para que você seja salvo fora de Jesus Cristo.
Somente por Jesus Cristo você chegará até Deus. Do contrário, a sua vida será condenada para o inferno, no lago de enxofre. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, e assim serás salvo, feito herdeiro da vida eterna, que irá ressuscitar quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17 a 18, diz o seguinte: Não temas, eu sou o primeiro e o último, diz o Senhor Jesus. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu a morte através da sua ressurreição. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Você precisa de vestir-se de Jesus através do arrependimento dos pecados e fé nele, para que a sua vida seja liberta da condenação para o inferno, da morte eterna, e assim sejas feito herdeiro da vida eterna nos céus. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 19 a 20, diz o seguinte: E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O apóstolo Paulo dava graças a Deus relativamente ao povo de Éfeso, pela fé que eles depositaram em Cristo Jesus, e também glorificava a Deus pela forma como Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus, o ressuscitando dentre os mortos. Quando você se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo, o poder de Deus vem sobre a sua vida. E é esse mesmo poder que te vai conduzir durante a sua jornada com Cristo. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3 a 4, diz o seguinte: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, sentado à destra de Deus. Ele convida-te a te arrependeres dos teus pecados, para que você passe da morte para a vida. Pois foi por isso que Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, para que você fosse salvo, liberto da condenação para o inferno. Arrependa-te dos teus pecados e serás salvo. A palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 32, diz o seguinte: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Se Cristo Jesus apenas tivesse sido morto na cruz do Calvário, não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé nele, pois ele não venceu a morte. E é sobre a morte que todo homem e mulher está, nascido de Adão e Eva. Mas Cristo foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. Ele venceu a morte. Assim que você depositar a tua fé em Cristo Jesus e se arrepender de seus pecados, você irá nascer de novo. Você irá vencer a morte eterna e será feito filho e filha de Deus. A palavra do Senhor em Salmos, capítulo de número 16, versículo de número 10, diz o seguinte: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porém, Davi, o salmista, neste salmo, ele expressa a alegria e a confiança que ele tem da vida eterna, da certeza de que a sua
vida, o seu destino final não será o inferno, não será o lago de enxofre, mas sim será a eternidade nos céus junto de Deus. É isso que vai acontecer com você quando você arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo. Eis que você será salvo e haverá um testemunho do Espírito Santo no teu espírito de que você é salvo e herdeiro da vida eterna. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11, diz o seguinte: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Depois do homem arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo, eis que ele recebe poder da parte de Deus, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando é selado na vida do homem, esse homem ganha vida no Espírito. Ele passa da morte para a vida, feito filho e filha de Deus, herdeiro da vida eterna nos céus. Arrependa-te dos teus pecados. A palavra do Senhor em Atos capítulo de número 17, versículo de número 31, diz o seguinte: Porquanto o Senhor Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a certeza de que Deus irá julgar o mundo. Cristo Jesus voltará, mas só subirá com o Senhor Jesus a igreja de Jesus. Aqueles que tiverem se arrependido de seus pecados, crido nele e preservado a fé. Porém, aqueles que tiverem negado a salvação disponibilizada por Jesus Cristo serão sentenciados a uma vida eterna no lago de enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios. A palavra do Senhor em Atos capítulo de número 3, versículo de número 15, diz o seguinte: E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Jesus Cristo é o príncipe da vida. Ele detém poder sobre a vida. Ele é a vida. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E o que Satanás vem fazendo é manipular a sua mente para que você não tenha um encontro com Jesus. Mas a palavra hoje te chama até a chegares ao príncipe da vida, através do teu arrependimento dos pecados e fé nele. E assim, você será salvo, feito herdeiro da vida eterna. A tua vida eterna não será vivida juntamente com Satanás no inferno, no lago de enxofre, mas será vivida junto de Deus nos céus. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 6, versículo de número 40, diz o seguinte: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, que você seja salvo quando você arrepender-se de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. E assim receberás a vida eterna. E no último dia, se você já estiver morto, o Senhor Jesus Cristo irá ressuscitar-te. Se você ainda estiver vivo, o Senhor Jesus Cristo irá arrebatar-te para junto dele nas alturas, para que assim possas herdar a vida eterna nos céus. Não dê ouvido às vozes de Satanás. Aproxima-te do príncipe da vida. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4, diz o seguinte: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando nós somos batizados, simbolizando a morte de um ser, e quando somos tirados
da água, simbolizando o nascer de um novo ser, nós somos sepultados com Cristo e somos ressuscitados com Cristo para a vida no Espírito. Eis que Cristo, sendo o príncipe da vida, nos confere vida no Espírito. E é através dessa vida que nós passamos a viver. Eis que já não é a carne que nos domina, mas é o Espírito que nos guia. A palavra do Senhor é em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a nossa fé e esperança. Assim também todo aquele que mora em Cristo, ele não está perdido, porque Cristo Jesus voltará. E na volta de Cristo, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Iremos continuar a nossa jornada com Cristo, herdando a nossa vida eterna nos céus. Arrependa-te dos teus pecados e creia em Jesus Cristo, e assim serás salvo. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15, diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Após o homem arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus Cristo, ser salvo, liberto da condenação para o inferno, feito participante da Igreja de Cristo, filho e filha de Deus e herdeiro da vida eterna, é crucial que tal homem viva para Cristo e não para si mesmo. Pois se tal homem fizer o contrário, ele corre o risco de perder a sua salvação. E quando Cristo Jesus voltar para buscar a igreja, tal homem não irá subir com Cristo, mas sim irá para o inferno. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12, diz o seguinte: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo hoje, para que de antemão, já agora, as suas obras sejam obras segundo a direção do Espírito de Deus. De tal forma que, no dia do julgamento, as obras que forem lidas a teu respeito no livro da vida sejam obras que vão glorificar e exaltar o nome de Deus. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 13, diz o seguinte: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se você morrer fora de Cristo, não salvo, condenado para uma vida eterna no lago de enxofre, no dia do julgamento, a sentença que te será dada será uma sentença para uma vida eterna no lago de enxofre. Por isso mesmo, a palavra te convida hoje a te arrependeres dos teus pecados, começar uma nova jornada com Cristo ainda hoje, para que as obras que você for a praticar sejam obras segundo a vontade de Deus e sejam obras que te vão permitir herdar a vida eterna nos céus. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 15, diz o seguinte: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando o homem se arrepende de seus pecados, e crê em Jesus Cristo, ele é salvo, feito herdeiro da vida eterna nos céus. Eis que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, no dia do julgamento final,
A sentença para a sua vida não será uma sentença para o lago de fogo, para o lago de enxofre, mas sim será uma sentença onde você irá herdar a vida eterna nos céus junto de Deus. Então arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e assim serás salvo. O teu nome será escrito no livro da vida e você será feito herdeiro e herdeira da vida eterna. A palavra do Senhor em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 a 17, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, feito herdeiro da vida eterna. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, irás subir ao encontro de Cristo. E eis que a sua vida não será no lago de enxofre. A palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Após a sua salvação, através do seu arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, você nasce de novo no Espírito. E numa vida no realmo espiritual, você precisa alimentar o seu espírito com a palavra do Senhor, que é onde você encontra a verdade que te vai levar a andar pelos caminhos que de antemão o Senhor predestinou para que você neles andasse. Você também vai receber a instrução de que você deve orar. Quanto mais você orar, você irá desenvolver o seu espírito. Quanto mais o teu espírito estiver desenvolvido, mais intimidade com Deus você terá. E dessa forma você será luz no mundo e sal na terra. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 4 a 5, diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Após o seu arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, você se torna parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Eis que com Cristo você se torna um espírito. Eis que o Espírito Santo, quando é selado em si, dá-te a garantia de que quando Jesus Cristo voltar, Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o nosso noivo, nós, a sua igreja, nós iremos subir com ele, porque nós somos parte do corpo dele. A palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem? Jesus Cristo. Após a nossa salvação, por meio do arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos membros da igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo. Este Cristo é o cabeça do nosso corpo. Cristo não somente se tornou nosso Salvador, como também se tornou nosso Senhor. Eis que é Cristo que passa a ditar como a nossa vida irá seguir, pois Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso Senhor. Por isso mesmo, como parte da igreja e do corpo de Cristo, temos que nos submeter ao domínio e ao poderio de Cristo. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
Por meio de Cristo, Deus nos adotou e nos fez participantes de sua família. Eis que nos foi concedido o DNA da família de Deus, que é o Espírito Santo que foi selado em nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo. Sendo participantes da família de Deus, é crucial que a nossa vida não espelhe ou não resplandeça aquilo que é a família de Satanás, que é a perversidade, mas sim resplandeça a luz de Cristo que em nós habita. Aleluia! A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 3, diz o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A esperança da igreja, a nossa esperança é que Jesus voltará para nos buscar, para que possamos herdar a vida eterna nos céus. Porém, para que você seja participante daqueles que irão subir para poder herdar a vida eterna nos céus, você precisa arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus Cristo e, se você já é salvo, guardar a tua fé até a volta de Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20, diz o seguinte: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, aí estou eu no meio deles. Não caia na mentira do diabo quando ele diz que você pode ter cultos na sua casa sozinho. O Senhor Jesus aqui diz que é necessário que estejam 2 ou 3, significando que você precisa estar no meio da igreja, estar com os outros membros do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. E nesse local Cristo se vai manifestar. A revelação do Senhor vai descer sobre a igreja vai ser edificada e dessa forma seremos fortalecidos para perseverar no Senhor, guardar a nossa fé até que Jesus Cristo volte para nos buscar, para que assim herdemos a vida eterna. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Após a nossa salvação, por meio do arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo é selado em nós. Eis que a presença de Deus passa a habitar em nós. Nos tornamos um Espírito com Cristo Jesus. Eis que Deus usa-nos para poder manifestar aquela que é a sua vontade nesta geração. Nós não somos seres quaisquer e pelo fato da presença de Deus, do Espírito de Deus estar em nós, é crucial que o nosso viver, que o nosso andar seja segundo a palavra do Senhor, para que em nenhum momento nós usamos aquele que é o templo de Deus para fazer coisas que não são a vontade do Senhor. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz o seguinte: Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eis que quando nós somos salvos, eis que o nosso corpo, eis que nós nos tornamos santos do Senhor. Nos tornamos sagrados perante Deus. E é crucial de que, como igreja de Cristo, nós preservemos o nosso corpo. Nós guardemos o nosso corpo em santidade, para que em nenhum momento o Espírito Santo seja entristecido ou envergonhado por alguma atitude ou ação nossa contrária àquela que é a palavra e vontade de Deus para a nossa vida. Por isso mesmo a palavra nos chama a santidade ao Senhor. Louvado seja Deus, glórias a Deus pelo fato de você ter percorrido toda essa jornada desde o vídeo número 1 até agora.
Louvado seja Deus por esta oportunidade que Ele nos concede para agora orarmos em conjunto. Glorificado seja o seu nome. A palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então neste momento nós vamos orar. Eu te vou guiar a fazer a oração de confissão, onde você vai confessar diante de Jesus os seus pecados, onde você vai confessar diante de Jesus que você crê nele. Você vai confessar de que você crê de que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E à medida que você for fazendo isso, o Espírito Santo será colocado, será selado em você. E quando isso for acontecer, você vai nascer de novo. E uma nova história de vida com Cristo vai começar na sua vida. Por isso mesmo, neste momento, siga-me. Assim que eu oro, você repete. Mas ore não simplesmente porque o irmão Edson está dizendo para orar. Não, você está orando porque você está cumprindo o que está na palavra. À medida que você cumpre o que está na palavra, a promessa que está conectada a esse princípio de confissão dos pecados, de crer de que Jesus verdadeiramente foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, a promessa virá. E qual é a promessa? É a tua salvação. Por isso mesmo, feche seus olhos onde você está neste exato momento e siga-me e oremos. E assim que oramos, o Senhor te ouve e assim te salva no nome de Jesus. Estamos orando. Senhor Jesus, repita após mim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. Reconheço, Senhor, que os caminhos que usei no passado não foram da tua vontade. Reconheço, Senhor, que andei distante de ti e da tua palavra. Mas hoje, depois de ouvir estas 100 mensagens que o Senhor preparou, eu decido e me arrependo dos meus pecados. Eu tomo um novo posicionamento para a minha vida, que é te seguir, Jesus. Eu creio que és Senhor. Eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Cria uma nova história em minha vida. Agora ouça-me bem, Satanás. Eu já não te pertenço. Agora eu pertenço a Jesus. Ele é o meu Senhor e Salvador. Você, Satanás, já não tem poder sobre a minha vida, porque o Espírito de Deus foi selado em mim e me deu poder para ser feito filho, para ser feita filha de Deus. Mantenha os seus olhos fechados e agora eu vou orar por você. Pai, no nome e no sangue de Jesus, honras e glórias a Ti elevo, nosso Pai, Senhor maravilhoso, Príncipe da vida, louvado seja o Teu nome.
Senhor, oro por esta alma, por este jovem, por esta jovem que se rendeu a Cristo, que escutou os vídeos, que escutou a mensagem. Enquanto escutava a mensagem, o Espírito Santo tocou o seu coração, levou ele a decidir ter uma nova história com Cristo Jesus. Eu oro por eles, Pai. Consagro as suas vidas a Ti, no nome de Jesus. Onde quer que eles estejam, o meu clamor é que o Senhor os atraia para uma igreja onde a Tua palavra, assim como ela é, sem acrescentar e sem diminuir, é ministrada. Meu clamor é que o Senhor lhes dê pastores. Pastores, Pai da glória, que o Senhor levantou segundo o Teu coração. Pastores que lhes vão guiar, que lhes vão ensinar, que lhes vão instruir, Pai, a andarem na Tua palavra, na Tua vontade, nessa nova história de vida que começou na vida deles hoje, assim que se arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo. Pai, peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles acampem-se ao redor deste jovem, desta jovem que entregou sua vida a Cristo através desta oração no nome de Jesus. Que os teus anjos, Pai, os guardem, os protejam e os livrem de todo o mal no nome e no sangue do Filho amado, Senhor Jesus. Plante, Senhor, este jovem, esta jovem na igreja. Estabeleça-o, Senhor, na igreja, no nome e no sangue do Filho amado, Senhor Jesus. Assim, Pai, como há 10 anos o Senhor me salvou e o Senhor me plantou e me estabeleceu na igreja, o meu clamor é que o Senhor faça o mesmo com este jovem, com esta jovem. Se calhar não é um jovem, não é uma jovem, Pai da glória, com esta pessoa, com este irmão, com esta irmã, Senhor da glória, que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. No nome e no sangue de Jesus Cristo eu oro, Pai Deus, para todo sempre, te agradecendo e te bendizendo. Amém. Na descrição deste vídeo você encontra o nosso contato do WhatsApp. No nosso contato do WhatsApp você irá ter a oportunidade de falar comigo diretamente. E dependendo do local em que você estiver, eu poderei dar-te o suporte para conseguir achar uma igreja onde você poderá cultuar. Uma igreja onde você será recebido como membro da Igreja de Cristo. E nessa igreja, através dos pastores, o Senhor te vai ensinar, te vai preparar, te vai treinar, te vai tornar num homem e numa mulher de Deus. E eis que você irá ser luz neste mundo e sal nesta terra. Se porventura você está em Maputo e aos seus redores não tem uma igreja onde a palavra do Senhor é ministrada, como ela é, sem acrescentar e sem diminuir, você também, através desse link, desse contato do WhatsApp, você irá entrar em contato comigo e eu irei te acompanhar para uma igreja. O que você não pode permitir acontecer é que depois de ter assistido esta mensagem, teres se arrependido de seus pecados, crido em Jesus e entrega a sua vida a Ele, o que não pode acontecer é você permanecer num estado onde você não irá se aliar, não irá se juntar a uma igreja. Não, você não pode permitir isso, porque se você permitir isso, Satanás irá fazer-te voltar para trás. Não é? Satanás irá recuar todo o investimento que você fez, assistindo às mensagens, aos 100 vídeos, fazendo esta oração, se arrependendo de seus pecados, crendo em Jesus. Então não permita que isso aconteça. Para que isso não aconteça, você precisa entregar, você precisa ir a uma igreja, você precisa juntar-se a uma igreja, você precisa juntar-se ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Então você tem essas duas opções. Uma é por si só ir a uma igreja, a outra é, através do meu auxílio, ir a uma igreja. Então, tem essas duas opções. Pegue uma delas. Não as negligencie, não as deixe de lado. Não fique simplesmente com essa mensagem e com a oração da aceitação que você fez. Não, você precisa integrar-se numa igreja. E dessa forma, você irá trilhar a jornada que te vai permitir herdar a vida eterna. Deus seja louvado pela sua vida. Deus te abençoe. Se porventura você chegou até este momento do vídeo, mas você já é salvo,
você já tem um relacionamento com Jesus Cristo, o meu pedido é que você copie o link desta série de vídeos, partilhe no seu status do WhatsApp, do Facebook, nos seus grupos do WhatsApp, partilhe com seus familiares, de tal forma que alguém tenha a oportunidade de ouvir a mensagem do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo. Mensagem essa que conduz à salvação do homem e da mulher que se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, estou muito feliz pelo fato de você ter chegado até aqui, estou ainda mais feliz pelo fato de você ter se arrependido de seus pecados e crido em Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente, aleluia, e é possível ter uma nova história com Jesus Cristo.